Queridos, quero aqui nesse momento deixar uma palavra da parte de Deus para a sua vida e para o seu coração, que se encontra no livro de João, capítulo de número 6, verso de número 9 ao 14, que vai nos dizer assim: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Nessa passagem, Jesus ele vai usar a vida de uma criança. Essa criança estava no meio dessa multidão e com uma lancheira, talvez porque a sua mãe fizera essa lancheira para a criança ficar ali naquele momento. E na lancheira dela havia 5 pães e 2 peixes. Jesus então vai ver que estava ali uma numerosa multidão, cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E Jesus então chama os discípulos e pergunta como que vai alimentar aquela multidão. E Jesus, vendo aquela criança, vai chamar a criança e vai ver que na lancheira dela havia alimento. E Jesus então vai alimentar a multidão através dos 5 pães e dos 2 peixinhos que aquela criança carregara. Olha que interessante, Jesus talvez vai usar o menor que ali estava. Jesus ele não se importa com idade, mas Jesus ele conta com o coração. E Jesus sabia que aquela criança seria um instrumento que iria alimentar uma multidão. E talvez aos olhos dos homens parecia pouco em quantidade, mas na mão de Jesus, aqueles 5 pães e 2 peixes se tornou algo grandioso. Eu não sei o que você está necessitando na sua vida no dia de hoje, mas eu quero te dizer que na mão de Jesus, o pouco ele se torna muito. A Bíblia vai nos dizer que Jesus é aquele que abre porta onde não há porta. Ele faz acontecer quando se parece impossível. E eu quero te dizer que Jesus, ele fará na sua vida, se necessário for, para alimentar com aquilo que você tem em mãos. Então, descanse nele, confie nele, e o mais ele fará na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Igreja Batista Anel de Selar, selando vidas para o reino de Deus. Avenida Mintas Jacques de Moraes, 2030, Coqueiros, Belo Horizonte.